Cuidado! Mantenham-se afastados desse tóxico elemento do modernismo. Devido à desastrosa expansão de erros dissimulados, os quais sendo espalhados frequentemente, desde o Concílio Vaticano II, o seu responsável, do qual lhe serviu de ponto de partida, o que acabou por enganar e confundir a muitos, grande parte dos católicos, em sua maioria, adentraram em uma espécie de selva do engano, onde repleta pela neblina do equívoco, acabaram se perdendo, e uma vez presos adaptaram-se absurdamente a ela, e com isso confinaram-se da verdade. Erros esses alastrados, não somente pelos péssimos exemplos ou hábitos deixados eles continuamente pelos hereges e pagãos seculares, como também através dos estranhos e duvidosos ensinos transmitidos pelos religiosos modernistas. Aliás, esses, os piores inimigos declarados da Igreja, lobos em peles de ovelhas, termo mais adequado para se ter melhor exatidão, os quais sob pretexto de caridade universal, acabam propagando propositalmente suas falsas doutrinas, dos quais depositam cegamente suas convicções, deixando ainda mais firmes os grilhões desse cárcere, e consequentemente esses mesmos erros devastadores acabam sendo absorvidos, uma vez divulgados, tendo em vista a falta de instrução que possuem muitos cristãos, o que possibilita facilmente em perdas e danos à fé. Esses revolucionários totalmente comprometidos com o mundo e juntamente com ele suas máximas, afastam as almas cada vez mais da legítima fé, aqueles dos quais deveriam ao invés disso, direcionar. Era exatamente a esses indivíduos os quais, o saudoso São Pio X, se referia, ao declarar o seguinte: os piores inimigos estão dentro da Igreja. Além disso, declarava ainda o mesmo Pio X. A tentativa de conciliar a fé com a mentalidade moderna, leva não só ao enfraquecimento dessa fé, mas à sua destruição total. Mas a santa tradição, alicerce fundamental constituinte da Igreja, totalmente livre e também imune desses erros modernistas, não somente os condenava ininterruptamente como também sempre advertia, aos que se deixavam seduzir e se hipnotizavam, entregando-lhes desse modo, como armas, a espada da doutrina, capacete da oração e lança da vigilância, as quais todos católicos deveriam sempre fazer o uso contínuo, sem moderação, incluindo o escudo impenetrável, chamado estudo. Estariam portanto ao mesmo tempo trajados desse modo com uma sólida armadura, e com isso, deixariam de estar invulneráveis e devidamente prontos para o combate. Sem intervalos, sempre à espreita os integrantes constituintes das trevas, incansavelmente, não desperdiçaram nenhuma oportunidade por menor que seja, para injetar o seu veneno letal, entre aqueles que se comprometerão, e se empenharão, exemplarmente para conservar e salvaguardar a fé, isto é, a tradição católica, mantendo-a sempre íntegra e intacta. Com efeito, com mais relutância ainda, deveria cada católico utilizar os meios necessários oferecidos pela Santa Igreja para defender-se e revidar com maior veemência, meios esses cruciais e decisivos para garantir cada vez mais batalhas concluídas com sucesso. Esses meios bastante conhecidos como armas espirituais, excepcionais para manter afastado, o quanto mais distante possível, esse terrível perigo da alma, levando em conta que o modernismo é uma fundação danosa, o diabo, seu astuto fundador, e os modernistas seus ministros encarregados. São Pio X, grande opositor desse mal, afirmava: para se chegar ao modernismo, não há com efeito caminho mais direto que o orgulho. O modernismo desenfreado é algo tão traiçoeiro, e tão venenoso, que não seria em hipótese alguma, um exagero compará-lo com uma víbora. De fato, totalmente traiçoeiro, age, utilizando sempre a calmaria para conseguir a aproximação necessária, e não ser notado sua presença, além da distração, ou seja, a falta de vigilância da vítima, e no momento oportuno e inesperado, dá-lhe o bote certeiro, fazendo então sua presa. Por fim, violento e avassalador, o veneno assim que entrando em contato com o organismo sadio caso não se evite seu progresso, rapidamente causa-lhe terríveis danos, e mesmo que não o consiga destruí-lo completamente, deixa-se no entanto sequelas.
Mas apesar disso, existe um antídoto, eficiente e eficaz, trata-se da santa tradição católica. Sabiamente dizia Santo Irineu de Lyon, confirmando esse fato. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico, a mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Total absurdo, além de contraditória, a doutrina errônea dos quais possuem e creem os modernistas, e através de sua prática, mantém-se também fixados espontaneamente a ela. Total absurdo, pois não existe nenhuma coerência presumir que houvesse uma necessidade e possibilidade para que a Igreja Católica, sempre imutável, fosse modificada. Total cúmulo, absoluto orgulho pretensioso. Porém, quanto a isso, o próprio Papa Gregório XVI respondia, com sua encíclica Mirari Vos, datada de 15 de agosto de 1832. É por demais absurdo e altamente injurioso dizer que se faz necessária uma certa restauração ou regeneração para fazê-la voltar à sua primitiva incolumidade, dando-lhe novo vigor, como se fosse de crer que a Igreja é passível de defeito, ignorância ou outra qualquer das imperfeições humanas. Isso acrescentando ainda, as célebres palavras de Gilbert Keith Chesterton, grande filósofo e teólogo. Não precisamos de uma igreja que mude com o mundo, precisamos de uma igreja que mude o mundo. Também contraditório, pois para quem se auto-intitula católico, e geralmente ostenta o título, até mesmo com bastante orgulho, não deveria comprometer-se, ainda que apenas por um breve instante, com o modernismo, prestando-lhe apoio, oferecendo cooperação e até mesmo tendo concordâncias com as suas calúnias e erros paradoxos. Monsenhor Marcel Lefebvre, grande opositor, já advertia acerca desse erro, em um trecho do seu livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos. O católico liberal é uma pessoa de duplo aspecto, em contínua contradição. Ele quer permanecer católico, mas é possuído pela sede de agradar ao mundo. Todo cuidado é pouco, o diabo especialista do engano, muitas vezes para conseguir concretizar seu objetivo, utilizará estratégia, não hesitará portanto, em utilizar a verdade como ferramenta, usará até mesmo muitas verdades, se caso necessário, dependendo a situação da qual estiver lidando, não para instruir, mas para melhor enganar. Os erros bastante peculiares se apresentarão supostamente ou aparentemente como verdades seguras, o que será sempre na verdade apenas uma fachada. No entanto, estará já nessa altura o perigo. Todo cuidado é pouco. Já advertia São Beda o seguinte: mestre perverso é o diabo, que ministra o falso com o verdadeiro, para ocultar com verdade o testemunho do engano. Incansavelmente os modernistas, sujeitos sem escrúpulos, não mediram esforços para tentar destruir a santa tradição católica. Modernismo esse, sempre o oposto, inimigo e confrontador da tradição, e para isso, utilizarão todos os meios possíveis dos quais dispõem para conseguir essa façanha. Caberá aos verdadeiros católicos tradicionais, legítimos mártires da fé, não somente pelo sangue como também pelo intelecto, se oporem com presteza, e desarmar um a um, desmentindo suas falsidades, desfazendo suas emboscadas. Já avisava o Papa Leão XIII, ao dizer o seguinte: o pior tipo de herético é aquele que, ao ensinar em sua maior parte da doutrina católica verdadeira, adiciona uma palavra de heresia, como uma gota de veneno num copo d'água, tirando proveito sobretudo dos inertes, sabendo que esses dificilmente reagirão. O modernismo tentará levá-los, com sua lábia sedutora, para onde realmente deseja levá-los, a perdição definitiva, embora já tenham esses de certo modo em sua posse. E através deles utilizar como segundo meio de perdição para em seguida investir em emboscadas insistentemente para conseguir alcance aos mais precavidos. De fato inertes, mas não necessariamente perdidos definitivamente, pois enquanto houver caridade e persistência, haverão ainda avisos de alertas, acerca dos riscos, e consequentemente, abandono desse grave erro, correções, algumas vezes instantâneas, outras não. Já dizia Gilbert Keith Chesterton, o seguinte:
Só um corpo morto segue a correnteza, é necessário estar vivo para contrariá-la. Portanto, o modernismo deve sofrer devidamente rejeição por todos, pois ao se aceitá-lo e assumi-lo, rejeita-se automaticamente a santa tradição católica, deixando desse modo o confiável e favorável pelo duvidoso e prejudicial. Tendo o devido conhecimento acerca da tradição católica, ou ao menos passando a tê-lo, deveriam todos não somente rejeitar o modernismo, como também se opor, e para isso se requerem aprofundamento sobre a questão, adquirindo materiais necessários e adequados para adquirir melhor formação, ainda que lentamente, uma clara compreensão, além de manterem também os demais avisados. Afinal de contas, ninguém que fazendo o uso da razão permitiria que alguém se prejudicasse quando possuía a possibilidade de avisá-lo em relação ao perigo. Quem cala consente. Santo Agostinho dizia o seguinte a respeito: não sois inocentes, se com o silêncio permites a perdição de quem avisado poderia salvar. Corajosamente, deve haver-se o permanecimento firme e resoluto, tendo a devida pretensão de guardar, propagar e finalmente defender a santa tradição católica, com toda a precisão absoluta e esforço possível, nem que para isso, venha-se custar muito esgotamento ou aniquilamento. Complementando com o indispensável conselho exemplar de São Pio X, do qual afirmara o seguinte: até este último dia, devemos manter intacto o depósito sagrado e repetir a gloriosa declaração de Santo Hilário: vale mais morrer neste século, que corromper a castidade da verdade. Contudo, se faz totalmente necessário resistir com firmeza ao modernismo, em todos os seus aspectos, modernismo esse, assim como o canto sedutor da sereia, do qual camuflado interiormente como melodia harmoniosa, esconde-se na verdade a audaciosa intenção de afogar quem tenha se deixado encantar. Nem tudo que reluz é ouro. Tenhamos sempre como alerta, o exemplo do peixe que, embora desconfiado, na primeira oportunidade quando obcecado, esquecendo-se completamente da prudência e do zelo, deixa-se capturar pelo pescador, a troco de uma sedução, algum alimento, aparentemente suculento, que na verdade nada mais era do que a sua própria ruína disfarçada. Peixe a vítima, isca o meio de atração para consolidar a emboscada, e finalmente o anzol a captura sem possibilidade de soltura. Católico a vítima, modernismo engano sedutor o meio de atração para consolidar a emboscada, e finalmente as garras infernais a posse completa da alma. Mantenhamo-nos sempre nossas pequenas embarcações ancoradas, sobre a santa tradição católica, totalmente segura, a qual, assim como um farol, nos direcionará com o seu foco de luz da verdade inapagável, ao longo das águas inquietas da desorientação, dissipando as trevas do engano, até finalmente direcionarmos até o nosso triunfante destino, porto seguro, terra firme, nosso Senhor Jesus Cristo.